bem-vindos ao nosso curso sobre fake news. E eu fiquei encarregado aqui de tentar responder para vocês algumas questões conceituais que são feitas sobre fake news, sobre esse fenômeno, né? A gente pergunta várias coisas. As pessoas perguntam por que as pessoas fazem fake news, por que pessoas consomem fake news, qual o efeito das fake news na sociedade, na política, na democracia, se é possível ter uma boa definição de fake news. Então, são todas questões conceituais que eu pretendo abordar nessa primeira hora aqui com vocês, tá? O tempo é curto, logo vamos rapidinho ao assunto. O tema é extremamente amplo, eu acho, já bastante sofisticado, mas vamos tentar dar conta, pelo menos, dos fundamentos na discussão sobre fake news, ok? Então, primeira coisa, assim, 3 ou 4 coisas são importantes dizer antes de começarmos. Primeiro, fake news, o fenômeno das fake news, como nós conhecemos, foram identificados apenas a partir de 2016, como nós os conhecemos, tá? Depois podemos discutir se notícias falsas já era uma coisa que existia antes disso ou não, etc. Mas como nós os conhecemos, inclusive com este nome, é um fenômeno de 2016. Portanto, se explica em face de 2 fenômenos sociais que acontecem naquele momento se verificam da maneira mais intensa possível, e que é importante ter em mente. Primeiro, o fenômeno do avanço sem precedentes da direita conservadora digital, importante todos esses elementos, no mundo. Né? Um avanço que vocês estão conhecendo, nós estamos reconhecendo a marcha, que ainda está uma marcha vitoriosa, né, neste momento aqui. E segundo, o fenômeno da hiperpolitização da política. Né? Politização é um fenômeno que já se mapeia há bastante tempo, sobretudo em períodos eleitorais, as posições ficam crispadas, aparentemente o centro político vem sendo desertado, etc. E em certas circunstâncias as pessoas se colocam nos extremos, né? Ou em um extremo e se afasta dos outros, etc. De qualquer maneira, essa crispação do ambiente político, com tensões, com distâncias cognitivas e até emocionais, afetivas maiores das pessoas umas das outras. Então, esse é um fenômeno que deve ser considerado, tá? Então, o avanço da direita conservadora não quer dizer que fake news seja um fenômeno que é exclusivo da direita. Fake news é um fenômeno que pode ser usado por qualquer um. É um jogo que se pode aprender muito facilmente, mas quem inventou esse jogo foi a direita, essa nova direita, né? A direita digital que nós estamos conhecendo muito bem no Brasil. Tá? Segunda coisa, fake news depende dessas mudanças em condições sociais da comunicação. Né? Fake news não é um fenômeno do jornalismo, né? É bom dizer isso, não é simplesmente um tipo de mau jornalismo. Fake news é um fenômeno da política, mas especificamente de uma área que é da comunicação política, ou da comunicação estratégica aplicada aos recursos políticos, porque elas mexem com os elementos que são fundamentais em comunicação política, representações, percepções ou leitura da realidade, tá certo? Emoções, persuasão, né, convencimento, são todos elementos da comunicação política que está colocado aqui. Mas mudanças nas condições sociais da comunicação política que são fundamentais para compreender fake news, tá? E aí vocês podem incluir aqui a penetração da internet, a hiperconexão, que as pessoas não se desconectam mais e todo o tempo podem estar ligadas umas às outras, a comunicação móvel, os ambientes digitais com marcadores do campo social que são muito importantes, né? Então são todos assim, todos esses elementos são importantes. Terceiro, rapidamente, porque voltarei a este ponto, as fake news são uma criatura do universo digital. Vou insistir nisso, né? Eles dependem de disseminação digital, a chamada viralização, e tem por isso um alcance e uma rapidez que são sem precedentes historicamente. Anotem isso. O quarto lugar chama-se fake news porque originalmente imitavam notícias do jornalismo de referência. Né? Hoje, entretanto, ganham qualquer forma, textual, gráfica, né? No caso dos memes que vêm proliferando, auditiva, os áudios, audiovisual, todas as formas imagináveis podem ser usadas para se produzir fake news, para produzir as histórias que são falsas, né? E chama-se fake news não apenas porque são news, mas porque são fabricadas, são forjadas, são falsificações, alterações, distorções, fabricações, invenções de fato, etc, etc. Claro isso? Tendo
presente esses pontos, que é isso que vão orientar um pouco o nosso olhar teórico aqui sobre o que nós chamamos de fake news, tá? A primeira questão é, e essa é uma dúvida que tem sido colocada frequentemente no campo, e é a primeira pergunta que eu vou enfrentar aqui. Será que não conseguimos definir com precisão o que são fake news? Tem muita gente dizendo isso, né? Inclusive autoridades eleitorais. Não conseguimos nem nos entender sobre o que são fake news. Precisamos ainda estudar o que são fake news. Já vi muita gente, mesmo no campo progressista, dizendo isso com relação a propostas de legislação. Como podemos legislar sobre fake news, regulamentar sobre fake news, se não sabemos exatamente o que são fake news? Ora, como não sabemos, não podemos definir o que são fake news? Então vamos produzir uma definição de fake news. Não há qualquer metafísica em produzir definições boas e teoricamente sustentáveis, né? Aristóteles ensina que para fazer uma definição você precisa basicamente de duas coisas. Identificar qual é o gênero próximo do objeto que você quer definir e quais são as diferenças ou a diferença específica, diferença como espécie. Lembra da classificação grega, indivíduo, espécie e gênero, né? Do menor para o maior. Mas muito bem, eu acho que ninguém tem dúvida de que fake news são uma espécie do gênero informação, ok? Fake news são, portanto, de um gênero específico, informação, que significa já que fake news não são do gênero opinativo. Nenhuma opinião pode ser classificada como fake news. Opiniões podem ser falsas, idiotas, mal informadas, mal intencionadas, parciais, partidárias, inautênticas, né, insinceras, ou o contrário disso tudo. Mas fake news não podem ser. Nenhuma opinião é chamada de fake news. As opiniões não têm a obrigação de ser... Por quê? Porque as opiniões não têm a obrigação de serem uma descrição veraz de fatos reais, né? Se espera do opinador a obrigação de ser sincero, honesto, coerente, né? Mas não a obrigação de verdade. Opiniões, outros jogos linguísticos também, o atos de fala, como se diz em pragmática, né? Opiniões, súplicas, promessas, estabelecimento de posição, lamentos, ameaças. Esses atos de fala, eles não podem pragmaticamente ser fake news. Eles podem ser sinceros ou insinceros, podem ser bem ou mal sucedidos, né? Eles podem ser completos ou incompletos, mas não podem ser nem verdadeiros nem falsos. Não tem nada a ver verdade e falsidade com esse tipo de ato, tá? Só a informação, o discurso declaratório sobre o estado das coisas é que pode ser falso e que pode ser verdadeiro, tá? Pois só no que se refere a informações, a verdade ou a falsidade efetivamente importa. Estabelecido que fake news são informações, que é uma espécie do gênero das informações, é preciso, em primeiro lugar, entender quais são as diferenças específicas, porque nem toda informação se qualifica, obviamente, como fake news, mas apenas um tipo de informação, e isso é importante, as informações factuais. Ou seja, só são fake news os relatos pretensos, relatos ou representações ou descrições de fatos da atualidade, que se refere ao mundo como ele está nesse momento aqui. Só são fake news relatos referidos a fatos do mundo, desde que, pretensamente, pelo menos, cumpra esse objetivo, as histórias podem ter os mais variados objetos, coisas que aconteceram recentemente, eventos em curso, né, fatos científicos e até coisas que outras pessoas normais pensariam e tomariam como fabulações, como, por exemplo, expedições alienígenas, etc. Eles podem, desde que sejam apresentados como se fossem fatos reais, podem ser fake news. É justamente por isso que eles são designados com o substantivo, as fake news, news, ou news, como preferem alguns, né? Porque é o mesmo nome com que se diz notícia, matéria, relato jornalístico. Então, primeiro ponto, fake news são, portanto, pretensamente news, relatos sobre fatos reais, certo? Esse é o pressuposto pragmático da fake news. Fake news se apresenta ao destinatário, ao consumidor, como notícia, como informação factual. Essa é a sua presunção ou seu contrato fundamental. Notem mais uma coisa aqui, porque é importante distinguir isso aqui, tá? A informação pode ser um relato, descrição ou representação de um fato que não existe. Ou seja, você inventa o fato, tá? Nesse sentido, como o fato não existe, o pseudo-relato é uma invenção, uma fabricação, portanto, uma mentira. Segundo, a informação pode ser um relato, descrição ou representação de um fato
que efetivamente aconteceu, mas não da forma como foi relatado, né? Parcial, integralmente distorcido, alterado, etc. Então, como não houve uma representação honesta e fiel do fato, esse pseudo-relato é uma distorção ou falsificação, também uma mentira. Mas são dois tipos de mentira, né? Fake news é um relato falso de um fato acontecido, ou fake news é um relato de um falso, por conseguinte, porque o fato foi inventado. Tá? Essas são duas características fundamentais que às vezes as pessoas se enganam a respeito disso. A este ponto, na nossa definição de fake news, nós temos o gênero próximo, a informação, e temos uma diferença, uma diferença específica, né? O fato de que o fake news, né, são relatos sobre fatos. Segundo, que os fatos não existem, os fatos são falsos, fatos são inventados ou são fatos voluntariamente distorcidos. Já entendemos, portanto, porque são designados como news e porque são designados como fake. São fake porque são falsificados, são forjados, são inventados. Mas ainda há uma terceira definição, uma terceira característica, não contida nessa designação fake news, mas igualmente importante, na minha opinião, que envolve todo tipo de fake news. Notícias falsas, matérias inventadas, até jornais inteiros forjados, são fenômenos que se conhecem há muito tempo. Já se usou em várias situações, inclusive durante guerra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se fez muito isso. Além disso, notícias falsas e matérias inventadas são um fenômeno, por exemplo, do mau jornalismo. O que é o mau jornalismo? Como se distingue do jornalismo? Então, o mau jornalismo é aquilo, assim, do ponto de vista da parcialidade percebida pelo leitor, jornais podem ter um viés partidário mínimo, né? Pode até ter uma inclinação política, jornais liberais, jornais conservadores, tem em todo o mundo, por exemplo. Ainda assim, são jornais respeitáveis, porque eles respeitam os fatos. Eles adotam deontologias rigorosas de apuração. A apuração é o que distingue o jornalismo, por exemplo, e eles demarcam os espaços no interior do próprio jornal, são demarcados os espaços para os relatos factuais e a opinião. Então, se distingue. Fatos são fatos e nós respeitamos fatos, né? Nós respeitamos, isso é muito importante. Temos, além disso, jornais, digamos assim, superpartidários, que existem para promover explicitamente pontos de vista. Mas esses jornais superpartidários, também conhecidos historicamente como jornalismo de opinião, eles, enquanto conseguirem distinguir que as opiniões não comprometam os fatos, ainda podem valer, não como base da dieta informativa, mas porque os indivíduos também precisam consumir, querem consumir pontos de vista, né? Desde que eles tenham isso, separem as opiniões dos fatos e que eles preservem, de alguma maneira, alguma independência com relação à apuração. Quando se perde isso, não tem mais. Agora, quando essas duas coisas se perdem, a distinção de fato e opinião, né, e a independência da apuração, aí você já não tem jornalismo ali, tecnicamente, ou aquilo que se chama de mau jornalismo. Né? Do ponto de vista do viés percebido, né? Mas tem também do ponto de vista da qualidade editorial. O jornalismo de referência trabalha com relatos originais e complexidade de análise. O jornalismo não tão bom trabalha com relatos dos fatos e com análises modestas e tal, mas tem análise. Mas ainda assim temos jornalismo. No jornalismo de opinião, nós temos vários tipos. Tem um jornalismo de opinião voltado para uma persuasão que poderia chamar ainda de honesta, respeitando fatos, respeitando a inteligência das pessoas e sem inventar. Abaixo desse nível, nós temos reportagens seletivas, incompletas, persuasão desonesta, propaganda, fatos enganosos. Esse é o lixo, que são os órgãos que publicam informações exatas ou inexatas ou simplesmente fabricadas, tá? Os jornais ou matérias forjadas são um fenômeno conhecido há muito tempo, né? Esse tipo de coisa. Então, você tem mau jornalismo pode usar fake news, certo? O jornalismo é outra coisa, você tem apuração, você tem respeito aos fatos, né? Pelo menos o respeito deontológico aos fatos e a distinção de fato e opinião, você não tem fake news, você tem news, é isso que é o fundamental. Além disso, esse negócio das campanhas de desinformação é um fenômeno interessante, porque muita gente quer usar o termo desinformação para falar daquilo que nós chamamos de fake news. Na arte da guerra,
né? Há dois padrões de comunicação persuasiva, não comunicação política. Comunicação política é um tipo de comunicação persuasiva. Tem uma estratégia direta, ou ação frontal, você vai lá e passa por cima do inimigo demonstrando força, destrói o inimigo, ocupa o território, etc. Tá? E você tem estratégias indiretas, ou chamadas manobras de diversão, conforme os manuais de guerra. Né? Você tem que tornar o inimigo vulnerável com táticas chamadas táticas diversivas. Preste atenção. Né? Ou de despiste. Consiste, por exemplo, em induzir o inimigo, as forças inimigas, a se concentrarem em um ponto, né? Sugerindo que você vai atacar naquele ponto, sei lá, Calais, né? Quando na verdade se vai desembarcar na Normandia, né? E eles não estarão preparados para isso. Isso se chama de tática diversiva, isso é importante para entender o que vem depois. Segundo, é possível prejudicar a capacidade de luta do inimigo com ações enganosas, realizadas dentro do sistema adversário dos inimigos, que é chamadas campanhas de desinformação, que tem, basicamente, eu vou ver depois, determinadas finalidades, né? Desmoralizar o inimigo, satanizar os líderes políticos que levaram a nação à guerra, etc, etc. Destruir o consenso interno. Então, note-se de passagem que nunca se lança mãos de campanhas de desinformação, elas são chamadas de desinformação porque se destinam a desmontar as estratégias de informação do inimigo. Tá? É isso que é o objetivo. Como se diz, geralmente, né, nos conflitos, a verdade te leva só até um certo ponto. Depois disso aí, quem te leva são as mentiras. Né? Isso é fundamental. Ora, se o jornalismo, se apenas publicar relatos falsos sobre fatos, isso não distinguiria fake news contemporâneas, porque o mau jornalismo já faz isso. Né? As campanhas bélicas de desinformação já faz isso. É preciso encontrar, então, uma terceira característica ou propriedade das fake news, né? Uma terceira diferença específica, que é para que vocês possam entender. E, na minha opinião, é isso. Não é por acaso que se começou a falar de fake news realmente somente a partir de 2016. A bibliografia hoje é imensa. 2016, 2017 até 2020, se alcança no ano passado, mais de 100 artigos por ano sobre fake news. Muita gente interessada em tentar compreender o fenômeno, mas o fenômeno é de 2016, é novinho, né, fazendo 5 anos. A verdade é que todo mundo sente que o fenômeno é uma novidade, apesar do fato de que mentir, como diz o Raul Seixas, todo mundo sabe, né? Todo mundo é capaz. E que em política, aparentemente, ninguém confia em sobreviver apenas com a verdade. Qual a novidade, então? A novidade é o digital. Fake news são uma criatura digital. A especificidade digital das fake news é essencial na sua definição, porque elas dependem das mudanças nas condições sociais da comunicação, como eu já disse. Elas são uma criatura que depende de disseminação digital. Eles são montados para isso. E tem, por isso, um nível de rapidez de produção, velocidade de disseminação que são sem precedentes. Então, eu vou destacar os termos que são fundamentais aqui rapidinho, tá? Primeiro, rapidez e velocidade de produção. É muito fácil fabricar fake news. Tanto que se tem a impressão que é uma coisa de meninos, de garotos aí e tal. Agora que estamos falando do gabinete de ódio, são todas pessoas muito jovens, que começaram testando, inventando esse negócio por aí em algum lugar, depois foram trazidas para o Rio, para o Brasil, estão trabalhando nisso, mas são muito garotos que têm habilidades digitais fundamentais para poder produzir esse tipo de coisa. Não é preciso acreditar naquilo, é preciso saber fazer. Então, com a disseminação de ferramentas de cópia e captura de imagens, de captura de texto, de captura de áudios, recursos para edição e produção de conteúdo hoje são abundantes, comunidades para fazer download e upload, a informação toda foi digitalizada, então eu posso pegar uma imagem, pegar um vídeo, pegar um trecho de qualquer coisa para poder fazer isso. Os hábitos altamente disseminados de produzir e consumir conteúdo digital, a facilidade do anonimato, por exemplo, tudo isso são condições fundamentais para a existência de fake news. Né? Não haveria fake news, como nós conhecemos hoje, sem esse tipo de coisa. Então é fácil demais, é rápido e é veloz produzir fake news. Segundo, há uma grande velocidade e alcance na disseminação de fake news. Uma possibilidade, aliás, possibilidade de disseminação
muito rápida de conteúdos por meio dos fluxos de propagação típicos dos ambientes digitais. Eu acho que mais ou menos 20 minutos depois da facada que o Adélio Bispo deu em Bolsonaro, em Juiz de Fora, eu já havia recebido num dos grupos de WhatsApp do bolsonarismo a informação de que Adélio Bispo era o coordenador da campanha de Dilma em Juiz de Fora, filiado ao PT, por exemplo, né? E as outras informações que por aí circularam. Então, rapidamente chega em qualquer lugar, dissemina na velocidade e sem limite. Tudo isso nós conhecemos, né? Essa conexão social alastrada e essa disseminação numa velocidade em termos que nós nunca vimos é uma coisa assustadora. O terceiro elemento é a capilaridade. Capilaridade significa a possibilidade de atravessar barreiras e limites tradicionais, né, para a difusão da informação. Então, ele chega onde não chegaria informação por outros meios, né? Por quê? Porque tem coisas que a gente chama de exposição inadvertida, os grupos familiares, etc. Você se expõe a conteúdo sem nem ter buscado, né? Segundo, a extrema inserção digital da população brasileira, né, até um certo nível. Ou seja, ao contrário do que se pensava, a inserção social ou a exclusão social e a exclusão digital não tem a mesma dimensão no Brasil. O WhatsApp, o sistema do zero rating, né, fez com que as pessoas pudessem... O WhatsApp chega a qualquer tipo de pessoa, né, não importa qual o grau de escolaridade, né, qual é a profissão, qual é a educação, etc. Se o cara não sabe escrever, ele fala, né? Se ele quer mostrar, ele mostra uma imagem. Então, há uma penetração social enorme. Então, por causa dessa exposição inadvertida, né, limites tradicionais são vencidos, né? A fake news circula. Além disso, tem a chamada distribuição comunitária. As pessoas têm filtros, né, para se proteger da informação, não sabe qual é a fonte, etc. Mas as mídias digitais, sobretudo os mensageiros instantâneos, mas também os ambientes das plataformas digitais, tem um segredo, que é a produção de uma espécie de familiaridade. Eu estou no grupo de família, estou no grupo de amigos. Então, a distribuição é comunitária, de gente que eu conheço e que eu reconheço, por exemplo, né? Isso baixa os filtros da desconfiança e você passa a ter isso. Além disso, tem o apoio, todo mundo sabe, de comportamentos automatizados e de inteligência artificial para criar climas de opinião, para o micro-targeting, né? São todos recursos digitais que são fundamentais, tá? Então, sumarizando, fake news, portanto, são uma espécie do gênero informação e tem como características distintivas essenciais serem um relato pretensamente factual, mas efetivamente falso, embalados para a disseminação e o consumo em ambientes digitais, tá? Se vocês preferirem uma forma de definição, então podemos dizer assim: fake news são publicações em formato de vídeo, de texto, de áudio ou audiovisual que representam, relatam ou descrevem fatos inteira ou parcialmente falsos. Ok? Vou repetir, né? São publicações que representam ou relatam ou descrevem fatos que são inteira ou parcialmente falsos. Tais publicações, além disso, se destinam à disseminação ou ao consumo em meios digitais. Então, podemos sim chegar a uma definição aceitável de fake news. Eu acho que com essa classificação do gênero próximo, do gênero da informação e com as diferenças específicas, né, a pretensão de ser relatos factuais, o fato de serem falsas, forjadas, fabricadas, e o fato de serem embaladas e se explicarem pelo seu aspecto digital, pelo seu elemento digital, constituição digital, são fundamentais para entender fake news hoje, como nós compreendemos a expressão e como nós entendemos o fenômeno. A pergunta recorrente que eu tenho encontrado por aí nas tantas palestras sobre fake news é essa. Professor, fake news é uma palavra que a gente não gosta porque é inglês, porque é modinha, ou porque, principalmente no caso dos americanos, né, Trump usa, né, tem um conceito próprio de fake news, um uso próprio de fake news, digamos assim, o conceito é o mesmo, né, usa para poder desqualificar justamente o jornalismo de referência, esse jornalismo de qualidade que o senhor descreveu. Então, para evitar confusão, já que o fake news é usado para desqualificar a informação, a notícia produzida pelo adversário,
não é melhor usar uma expressão mais neutra, como, por exemplo, desinformação? E assim que a expressão desinformação propagou hoje em toda parte. Aparentemente, em inglês fica bem, disinformation, dá uma impressão de uma coisa mais sofisticada, mais profunda e tal, e evita usar a mesma expressão que o Trump, né? E aqui no Brasil também, órgãos estão usando aí, grupos no Tribunal Superior Eleitoral, uma frente para enfrentamento da desinformação, etc. Mas, olha, rigorosamente, fake news não são desinformação. Você pode chamar de fake news de vários nomes. Notícias falsas de internet, fraude informativa, informações falsas, em inglês misinformation, se você gosta de inglês pode usar, que você vai estar designando corretamente a mesma doença informacional, que se disseminou como uma pandemia pela vida pública mundo afora, nos últimos quase 5 anos, e cujos principais sintomas nas pessoas infectadas é justamente a incapacidade de distinguir a verdade, de lidar adequadamente com fatos e dados e de tomar decisões bem informadas. Isso é muito importante. A gente sabe que o portador do vírus das fake news, ele se torna alérgico a fatos e evita a todo custo aquilo que eu vou descrever mais tarde, é a dissonância cognitiva. Isso é, entrar em contato com informações que não satisfaçam os meus desejos e com relatos que choquem as minhas crenças. Eu não aconselho, entretanto, a usar como sinônimo imediato de desinformação, porque não são sinônimos. Você pode trocar por informações falsas digitais, se prefere, mas uma coisa é a informação verdadeira ou falsificada. Outra coisa são os efeitos cognitivos no público. Imagine vocês, por exemplo, vamos supor que em um país imaginário qualquer, aí, longe daqui, porque aqui não acontecem essas coisas, um presidente da República mande cortar o suprimento diário de informações que o seu Ministério da Saúde oferecia sobre o número de mortos e infectados pela Covid-19. Tá? Mandou cortar, não tem mais a informação. Qual é o resultado disso? O resultado disso é desinformação. Um sujeito desinformado, ok? Esse sujeito desinformado é um sujeito sem informação de que ele necessitaria. Isso é desinformado. É diferente do ignorante, que não sabe nem que informação precisaria, tá? O desinformado sabe, precisaria de uma determinada informação, mas ele não tem. Então, ele é desinformado. A sua situação é da desinformação, ok? Agora vocês continuam a imaginar que este mesmo presidente fictício, no nosso país imaginário, ele publique em meios de informação digital que os seus adversários políticos, aspas, buscam meios de descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma mera doença ou uma opção sexual. Certo? Isso tem documentado aí esse tweet de um presidente imaginário. Olha, dado que isso é uma coisa sabidamente falsa, o que ele declara, quem recebe e assimila esta informação falsa, portanto, essa fake news, não é um sujeito desinformado, ele é um sujeito mal informado. Um sujeito mal informado é um sujeito com informação, sim, portanto, não é desinformado, mas com uma informação falsa, distorcida ou parcial. Isso é fake news, né? Uma informação falsa, distorcida ou parcial. O resultado do fake news é a mala informação, a confusão informativa, né? Essa bagunça cognitiva que as pessoas passam a ter, que lhes impede de tomar decisões bem informadas, certo? Mala informação, a boa informação, o mal informado e o bem informado são os pares fundamentais, digamos assim, na democracia. Podemos até dizer que quem está mal informado também está desinformado, porque não tem informação sobre aquilo de que precisaria, porque está desprovido de uma autêntica informação. Eu concedo, mas são duas coisas diferentes. Tá? Fake news não é desinformação. Fake news pode até produzir desinformação. Tá? Mas fake news são informações falsas. Informações falsas, né, ou o corte do suprimento de informações pode provocar vários efeitos. Né? Mala informação, a desinformação, a confusão, a manipulação, etc. Mas isso é como resultado. Mas o meio de fazer isso são a informação falsa, fake news, ou o corte de informação, a desinformação.
Isso é importante. Fake news, portanto, são informações fabricadas de maneira desonesta, com base em parcialidade, distorções ou completa invenção, mas são informações. A expressão desinformação, não, ela se refere ao estado cognitivo de pessoas que estão desprovidas de uma informação verdadeira, ou porque se impediu que a informação correta fosse produzida, ou que se impediu que as pessoas tivessem acesso a essa informação, sei lá, censura, impedimento de educação, etc. São todas coisas bastante conhecidas, tá? Desse ponto de vista, fake news fazem parte de campanhas de informação, de construção de um certo tipo de informação. Então tem uma palavra-chave aqui que eu acho fundamental, hoje não se usa mais, mas em comunicação política se usava bastante no início do século passado e que perdurou grande parte do século, que é a expressão propaganda. Fake news é um meio de propaganda, né? Num fantástico manual, livro, né, de pesquisa sobre propaganda, o primeiro, e provavelmente hoje que ainda marca muito o campo, que é um livro do Harold Lasswell, que chama-se A Técnica de Propaganda na Primeira Guerra Mundial. Na Guerra Mundial, não sabia que era a primeira, né? Ele é muito interessante, porque ele diz assim, a propaganda estratégica, a comunicação, os objetivos estratégicos da propaganda, sobretudo em situação bélica, são 4. Primeiro, mobilizar o ódio contra o inimigo. Segundo, preservar a amizade dos aliados. Terceiro, preservar a amizade e, se possível, obter a cooperação dos neutros. Quarto, desmoralizar o inimigo. Esse livro é subestimado em termos de aplicações para o ambiente de comunicação política contemporâneo. Precisa entender, a gente precisa voltar a isso, a Lasswell, mas, primeira coisa, se faz propaganda para mobilizar o ódio contra o inimigo. Para isso é preciso representar a nação oposta como um agressor, ameaçador e assassino, né? Representar o inimigo como um obstáculo à realização da felicidade das pessoas. Se você trocar o inimigo de guerra pelo inimigo político, o objetivo permanece o mesmo, né? É bastante representar o inimigo, diz Lasswell, como satânico. Então, a satanização do inimigo é parte fundamental da estratégia de comunicação. Alguém que viola todos os padrões morais, né? Mamadeira de piroca, kit gay ou qualquer outra forma, né? Os valores morais do grupo, o que ofende a nossa autoestima. A manutenção do ódio por esse grupo, por esse inimigo, ele depende de complementar as representações diretas do inimigo como ameaçador, obstrutivo e satânico, né, com garantias de que, no final de contas, nós vamos vencê-lo, certo? Isso é fundamental. Vejam a aplicação. Segundo, você usa a comunicação política para preservar as relações de amizade com um aliado. Você constrói aliança, você constrói um círculo, né? Dentro estamos nós, fora estão eles. Então você precisa ter um esforço árduo de prosseguimento, de uma espécie de guerra, né? A guerra real, bélica, etc., mas também a guerra santa ou a guerra cultural contra o inimigo, contra o adversário, né? Então, com isso você consegue das pessoas uma espécie de consentimento para os objetivos da guerra, que pode ser a aniquilação do inimigo, mandar o partido X para o quinto dos infernos, né, etc. Então, você consegue fazer isso. Terceiro, segundo Lasswell, para ganhar a amizade de quem está neutro, ou seja, daquelas pessoas que não estão do nosso lado, mas também não gostam do outro lado, e eu preciso levar esse neutro a identificar os seus próprios interesses com a derrota do nosso inimigo, não mais meu inimigo, mas nosso inimigo. Quer dizer, se ele perde, você também ganha. Então, certo? Vamos fazer um acordo aqui com o Supremo, com tudo, para poder a gente produzir um determinado efeito. Se tudo mais falhar, você reforça o pacifismo, você vai dizer que é os horrores da guerra, que esse conflito foi provocado pelo inimigo, que ele fez o eles contra nós, né? Tudo isso está lá em Lasswell, né? E produzir isso. E, por fim, é preciso desmoralizar o inimigo. A manobra diversionista depende principalmente de espalhar o desânimo e de instigar o derrotismo, né? Eles vão perder, tá certo? Não tem jeito, está todo mundo contra eles, o povo está contra e por aí afora. Para que serve fake news isso aqui? Isso é o contexto para que a gente compreenda o verdadeiro alcance do recurso às fake news. Eles não são um fenômeno social que nasce por acaso em 2016, durante as eleições presidenciais americanas, e que prosperam desde então. Fake news são um dos recursos utilizados pela propaganda de grupos políticos e grupos sociais muito específicos,
né, principalmente da extrema-direita e, eventualmente, hoje também de grupos de esquerda, desde 2016. E só prosperam porque, tendo se espalhado por toda parte, como uma espécie de pandemia, porque as fake news têm reiteradamente garantido sucesso à parte que a tem utilizado o mundo afora. Fake news são um case de sucesso da nova propaganda política. Claro, nem toda propaganda política, nem toda propaganda, no sentido clássico do termo, é desonesto, né? Quando se usa no início do século, ainda a ideia de desonestidade não é essencial a isso, né? No início do século, era uma expressão genérica para indicar qualquer processo sistemático de gerenciamento de informação, voltado para promover uma determinada causa, um determinado objetivo, para garantir uma resposta popular, etc. Tá? Isso era propaganda. Hoje em dia, contudo, a palavra propaganda está geralmente associada a engano, mentira e manipulação. Aliás, esse tipo de propaganda que usa fake news certamente é o tipo de propaganda baseada em enganos, mentira e manipulação. O tipo de propaganda que faz sucesso é este aqui, e não qualquer um. Então, para sintetizar, fake news são recursos usados para a propaganda, mais exatamente para aquele tipo de propaganda baseado em enganos, né? Em desvio da atenção, em manipulação. Não são desinformação, embora um estado precedente de desinformação seja útil para produzir fake news. Mas as melhores condições portanto, ofereço condições para que os fake news prosperem. As palavras-chave aqui talvez não seja disinformation, os americanos preferem para evitar usar a linguagem de Trump, mas o trio mais importante sejam 3 palavras da comunicação política americana que estão relacionadas a engano, que é deception, distraction e diversion. Né? É o campo semântico do engano, o engodo, o embuste, a tapeação, o desvio da atenção, né? O despiste. Aqui no Brasil tem expressão como cortina de fumaça, o fingimento, a manipulação. Resumindo então, você corta o suprimento de uma informação necessária e você produz um sujeito desinformado. Você coloca em lugar disso uma informação que fabricou o fato que relata, fake news, e você produz um sujeito mal informado, no qual, porém, você plantou de forma desonesta uma convicção e, com sorte, um sentimento. Uma convicção e um sentimento que lhe favorecem. Tá? A esse ponto, pouco importam os fatos e a verdade. A verdade é o que você faz. Você constrói os fatos, na verdade, que servem ao seu propósito. Se ela deixa de servir ao seu propósito, você reconstrói em outra base, em outra coisa. Você define o que é verdade nesse universo. Tá? Eu não gosto da expressão pós-verdade, não existe pós-verdade. Existe desonestidade, certo? Ou seja, numa fórmula sintética que eu vi recentemente num seriado, as histórias sempre ganham dos fatos. Né? Stories beat facts every time. Eu acho que é um pouco isso que é a mentalidade que produz fake news como parte da propaganda. E aí fake news nunca estão sós. Elas são acompanhadas, por exemplo, com teorias da conspiração, que é uma outra coisa. Também deu um outro curso sobre teorias da conspiração. Tá? Teoria da conspiração e se junta fake news. E existe fake news, inclusive, conspiratórias, né? Que se juntam numa grande teoria da maquinação e da manipulação do mundo, etc., pelos outros, né? Enquanto oculta a verdadeira manipulação que nós fazemos. É isso.